rapaziada, uma pergunta que eu recebi aqui é o seguinte: esse lance de o cara querer ser especial para a mulher não é algo da natureza, do imperativo biológico do homem? Né? E vamos responder um pouco essa pergunta, porque isso é mais complexo do que vocês imaginam, certo? Então, busquem na memória o que eu disse no vídeo anterior. Eu falei para vocês, tá, que o alfa não é 100% desejável e nem 100% indesejável, assim como o beta. As mulheres querem os dois mundos no homem, né? Ou na verdade, não é que elas querem um ou outro, de preferência elas vão querer um de cada. O homem é a mesma coisa, rapaziada. O homem também, ele quer a Madonna e a Whore, né? Que é o complexo de Madonna-Whore que o Freud trouxe pra gente. Significa que o homem também, ele vai querer uma de cada, não uma ou outra. Ele vai querer uma mulher promíscua e ele vai querer uma mulher santa. Para relacionamento, ele vai preferir aquela mulher que ela é mais resistente sexualmente, né? Que ela não transou com muitos homens. Por que o homem se importa com isso também? É outro motivo, né, rapaziada? Porque o homem se importa com uma mulher que transou com vários homens, que teve um comportamento sexual excêntrico, fez homenagem, por exemplo, swing, suruba, não sei o quê, essas coisas, né? Porque ele interpreta isso como uma mulher que tem dificuldade em se resistir sexualmente. O homem não quer se relacionar com uma mulher que teve dificuldade em resistir sexualmente. O maior poder que a mulher tem, que ela pode garantir para o homem a paternidade ou a fidelidade, é a resistência sexual. Porque as ofertas elas recebem são infinitas, né? E ele sabe que ela vai continuar recebendo estando com ele. Então uma mulher que teve um comportamento no seu auge, principalmente, de resistir sexualmente, para o homem é um forte indicativo de fidelidade, né? E esse forte indicativo de fidelidade serve para quê? Para ele garantir a paternidade acima de tudo. É disso que estamos falando no final das contas. Então o que acontece? Assim como o homem tem, rapaziada, a promíscua, né, a puta e a dama, a mulher tem o alfa e o beta. É a mesma coisa, rapaziada. É praticamente a mesma coisa. O homem ele tem preferência, né, por mulheres putas para sexo casual e mulheres damas para relacionamento sério, e a mulher é a mesma coisa. A mulher tem preferências de homens mais alfas para sexo casual e excêntrico, sem envolvimento emocional, e homens com mais traços betas para sexo monogâmico de longo prazo com envolvimento emocional, ok? E qual que é a diferença entre isso, rapaziada? O que é alfa e o que é beta? Vocês têm que entender o seguinte, vejam bem. Alfa é mais representado por aquele homem que tem mais traços dominantes. Beta é aquele homem que é representado por mais traços submissos. Isso não é pseudociência, isso não é falácia, isso é um fato. Existem homens, rapaziada, que eles têm mais traços dominantes e têm menos traços dominantes. Existem homens que têm mais traços de submissão e que têm mais traços e têm menos traços de submissão. Isso é um fato na sociedade, ok? Através disso nós definimos 4 arquétipos. Assim como as mulheres têm 4 níveis de promiscuidade, tem mulheres que elas são mais promíscuas e tem mulheres que são menos promíscuas. Então existem níveis, em tudo existe hierarquia. Tá? Nesse caso, o que eu trouxe para vocês foram os 5 níveis de promiscuidade, do 1 ao 5. A 1 como sendo a mais, digamos assim, né, a mais alfa de todas, vamos chamar assim, né, a mais promíscua, tá? Que ela não se importa em ter sexo casual, excêntrico, ela não se importa que as pessoas fiquem sabendo sobre o comportamento promíscuo que ela tem, porque ela não teme ser julgada pelas pessoas. Essa é a mulher de primeiro nível de promiscuidade. E a de 5º nível, a mais extremo, ela vai ser a mulher que justamente ela se relaciona sexualmente quase que exclusivamente só depois do casamento, certo? Ela prefere ter um marido para ser, nem namorado nesse caso. As que preferem ter namorado são as de 4º nível. As de 5º nível são as mulheres que elas se relacionam sexualmente somente após o casamento, rapaziada. Tá certo? Lembrando que tanto a mulher de 5º nível quanto a de primeiro são exceção. São as mais incomuns de você encontrar. As mais comuns, rapaziada, são as convencionais, são a de 3º nível. O homem se estende por 4 níveis, rapaziada, de dominância, tá? De ser dominante. Então você tem o homem de primeiro nível, que é o full beta, tá? Ou mais beta do que alfa, digamos assim. Qual que é o full beta, ou total, ou beta total? Esse aí vai ser o cara, rapaziada, que ele é, assim, em si mesmo, mais ou menos aí, 70 a 90% submisso e de 10 a 30% no máximo dominante. Esse vai ser o full beta. Em seguida, você tem quem? Você tem o beta com traços de alfa. Ele vai ser mais submisso do que dominante. Então ele vai ter mais ou menos aí, aproximadamente de 60% de submissão e 40% de dominante em si. Esse é o beta com traços de alfa, que vão ser a maioria dos homens, rapaziada. E muitas vezes a preferência das mulheres ao escolher relacionamento. As mulheres vão preferir betas com traços de alfa para relacionamento. E os full betas? Os full betas são os caras que ficam na friend zone. Quanto menos características dominantes um homem tem, rapaziada, sejam físicas ou na sua personalidade,
menos interessante ele será sexualmente falando, ok? É claro que se esse cara tiver muitas características de generosidade financeira, principalmente, e afetiva, ele pode se interessar, ele pode se tornar interessante sexualmente falando. Nesse caso, a gente está falando de atração negociada, certo? Terceiro nível, rapaziada, de dominância entre os homens vão ser os alfas com traços de beta, já começam a se tornar mais raros. Quanto mais dominantes os homens começam a ser, rapaziada, mais raros também e escassos eles se tornam. Tá? A exceção também são os dois pontos extremos aqui dessa curva. Full betas e full alfas são exceção entre os homens. Tá? São menos comuns de você encontrar. Então você tem os alfas com traços de beta. Os alfas com traços de beta serão homens, rapaziada, que eles têm mais ou menos 60% de características dominantes e uns 40% mais ou menos de características submissas. Eu tô usando números aqui para ficar claro, não levem ao extremo, rapaziada. Dá para você contar, pô, Miguel, fala para mim, ó, eu sou assim, assim, assado. Eu sou um alfa com traços de beta, não sei o que. É difícil definir, rapaziada, é para explicação só. Não levem ao extremo os números, é que facilita o entendimento. Eu tenho que fazer essa ressalva para vocês, cara, senão vocês levam assim, vocês levam ao pé da letra o que eu tô falando, entendeu? Então vejam bem, esse é o terceiro nível de dominância entre os homens, o alfa com traços de beta, que esse seria a preferência das mulheres, mas não são tão comuns de encontrar. Mas se as mulheres pudessem escolher um homem perfeito, rapaziada, elas escolheriam alfas com traços de beta, na maioria das vezes. As mulheres não querem nem full alfas e nem full betas. Foi como eu disse, as características dominantes no homem, rapaziada, não são 100% desejáveis. Tem coisas que as mulheres não querem, que não as agradam também. Assim como tem características submissas no homem que as mulheres não querem, e tem outras que elas querem sim. Fez sentido? Então, de preferência, se as mulheres pudessem escolher, elas escolheriam os alfas com traços de beta. Homens que são mais dominantes do que submissos. E por último, você tem os homens que são muito dominantes, que são exceção também. Que são os alfas com traços de beta. Perdão, que são os full alfas, que eles têm em torno de 70% a 90% de características dominantes em comparação com de 10% a 30% de características submissas. Esses caras são mais interessantes para sexo casual, sem envolvimento emocional, que é o que a gente chama de cafajeste ou canalha também. O cafajeste e o canalha normalmente vão ser os full alfas. Agora, preferencialmente, o que os homens vão escolher, rapaziada? Se eles pudessem se definir. Os homens, se eles pudessem escolher, rapaziada, eles iam preferir ser mais alfas do que betas. Até mesmo ser full alfas do que ser alfas com traços de beta. Na maioria das vezes, se você perguntar para os homens o que eles preferem ser, quanto mais alfa, melhor, rapaziada. Isso é um fato. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque foi por isso que eu fiz aquela enquete para vocês. Se você tivesse que escolher entre essas duas opções, ser amado por uma mulher, tá, incondicionalmente, ou ser o cara mais foda que ela já teve na cama, a maioria escolheu o quê? Ser o cara mais foda que ela teve no sexo. Alguns ficaram bravos que eles acharam que eu estava meio que querendo julgar alguma coisa, ou para vocês escolherem entre um ou outro. Eu só queria ver a decisão de vocês para eu ter mais certeza sobre o meu argumento nesse vídeo, de que os homens preferem ser mais alfas do que betas. De que se eles pudessem escolher entre ter mais traços dominantes, ou ser mais visto pelas mulheres pelos seus traços dominantes do que de beta, eles iam preferir isso. E essa pesquisa que eu fiz, essa votação, confirmou essa minha expectativa, essa minha dúvida, essa minha presunção. Vejam bem, se você perguntasse para as mulheres, se você fizesse a mesma enquete para elas, eu não vou fazer aqui no canal porque tem poucas e acho que os homens iam sabotar. Então não vale a pena, né? Mas se você pudesse fazer num canal que a maioria do público é feminino e perguntasse, vocês preferem o quê? Ser a mulher que o homem mais amou ou ser a mulher mais foda que ele já teve no sexo? Eu tenho certeza que a maioria ia escolher ser a mulher que ele mais amou na vida dele. Eu tenho certeza que a maioria ia escolher isso do que ia ser praticamente o mesmo resultado que teve para os homens, só que ao contrário para elas. A maioria, eu tenho certeza que a maioria ia dizer, eu prefiro ser a mulher que ele mais amou na vida dele do que a mulher que ele teve mais tesão sexualmente falando. Por quê? Porque para a mulher, rapaziada, a preocupação dela não é em garantir a maternidade, é garantir a sua permanência. Uma mulher que é muito atraente sexualmente por um cara, tá? Não é garantia de que ele vai permanecer sexualmente falando. Porque o homem, ele pode, como eu disse, escolher uma mulher promíscua só para sexo casual. E escolher uma mulher dama, ou mais recatada, para relacionamento sério, para ele amar, para ele gostar dela, para ele permanecer com ela. Então a mulher ser foda no sexo não é garantia de que o cara vai permanecer. Agora, a mulher que ele ama, que normalmente vai ser essa mulher que não tem características promíscuas, tem mais garantia de que ela vai ter a presença dele por mais tempo. Que isso é mais importante para as mulheres do que garantia de maternidade. Então, o que acontece? Quando a gente responde o contrário, elas não entendem, porque elas projetam a estratégia sexual delas em nós.
Elas acham que a gente deveria pensar da mesma forma. Elas falam, cara, mas vejam bem, vejam só, porque o sexo para elas não é tão importante assim, rapaziada. Para a mulher, vejam bem, para a mulher é mais interessante para ela ser beta do que ser alfa. Para o homem não, para o homem é mais interessante ser alfa do que ser beta. Para a mulher é mais interessante para ela, para a estratégia sexual dela, ser recatada, entendeu? Não ser promíscua, porque assim ela garante sua permanência do que ela ser putona e dar para todo mundo, porque assim você só vai ver ela como objeto sexual. Vocês estão me acompanhando o que eu quero dizer? Para o homem não funciona dessa forma, porque o homem ele não se importa com a permanência da mulher. Ele não se importa se a mulher vai estar com ele ou não. O que é mais importante para ele é a garantia de paternidade, cara. É a garantia de paternidade biológica, porque existe essa diferença. Certo? Que eu vou explicar para vocês. Então, como que o homem confirma isso? Através dos traços mais dominantes que ele tem em suas características em si mesmo. Quanto mais traços dominantes esse cara ter, mais interessante ele será sexualmente para a mulher. Consequentemente, mais ele interpreta disso que ele tem garantias de paternidade biológica. Sacou? Por quê? Por que a mulher, rapaziada, ela se interessa mais sexualmente falando, tá? Ou ela deseja mais, cobiça mais, ela tem mais luxúria, digamos assim, mais lust, né, mais desejo, por homens mais dominantes. Porque para ela, isso são mais garantias de sobrevivência. O macho dominante na cadeia alimentar, rapaziada, é aquele que tem mais chance de sobreviver. É o alfa, entendeu? Acho que no mundo terrestre é o leão, e no mar acho que é o tubarão branco, não sei. Claro que é o homem, né? Eu tô falando no mundo animal. No mundo, de modo geral, o homem é o que tá no topo da cadeia. Quem é o alfa, rapaziada? O alfa é o homem. Vocês querem saber quem que é o alfa dos alfas? O homem é o macho alfa. Comparado com todos os animais que existem, é o homem, entendeu? Porque o homem descobriu a tecnologia e tudo mais, então o homem dominou todas as outras espécies. O homem é o macho alfa. O homem é o ser mais dominante. O homem é o que tem mais chance de sobreviver comparado com todos os animais da face da Terra, certo? Entretanto, como eu disse, quanto mais dominante você é para a mulher, mais ela se sente segura com você e mais chance de sobreviver ela tem e o filho também. Por você e por ele. Por você, porque ela vai se sentir mais protegida contigo e o filho também, por estar com o macho mais dominante, mais alfa, né? E também porque ele vai puxar suas características genéticas, entendeu? Por isso que os traços dominantes no homem são sexualmente atraentes para as mulheres e os homens querem ter esses traços para serem sexualmente atraentes para as mulheres e garantirem mais a paternidade biológica. Então por isso os homens preferem ser mais alfas do que betas, na hora se ele tiver que escolher entre um ou outro, entendeu? Se ele tiver que escolher entre ser o melhor cara que ela teve sexualmente ou ser o cara que ela mais amou. Por quê? Porque as mulheres, como eu disse, rapaziada, elas fazem isso, entendeu? Não é incomum elas fazerem isso. Como eu disse, essa é a minha análise, tá? Eu não tenho dados aqui, é pura dedução lógica. A maioria dos homens são beta com traços de alfa. A maioria dos homens que estão em relacionamento são beta com traços de alfa, certo? As mulheres, cara, elas conseguem há muito tempo já, há alguns anos, desde a revolução sexual, a entrada no mercado de trabalho, se relacionar com homens com traços mais dominantes e que não têm traços interessantes para relacionamento, para sexo casual. O que eu quero dizer? Não é incomum, tá, que você não seja o melhor cara que a sua mulher, sua namorada já se relacionou sexualmente. Não é incomum que você não seja esse cara. Não adianta nada você perguntar, cara, porque se você perguntar, normalmente que elas vão responder é o seguinte: você é o cara que eu mais gostei até hoje. Você entende o que eu quero dizer, rapaziada? Você entende o que eu quero dizer? A pegadinha tá aí. Se você perguntar pra sua mulher, ela vai mentir provavelmente. Vamos supor que você pergunte. Eu sou o cara que você mais... O cara mais foda que você já teve sexo até hoje? Sabe qual vai ser a resposta dela? Você é o cara que eu mais gostei até hoje, que eu mais amei. Pro homem é tipo, isso é o suficiente, porque ele acha que é a mesma coisa. Não é. Nesse caso, não é. Porque tem uma cena de um filme, para explicar pra vocês. Se chama... Como é que é o nome, cara? Entrando numa Fria. E aí o Ben Stiller, ele descobre que a noiva dele era noiva de outro cara. E ele não sabia. Ele fala, cara, então quer dizer que você foi noivo antes de ficar noiva de mim? E por que vocês se separaram? E aí ela fala pra ele, cara, porque o sexo entre nós era muito foda. Entendeu? E ela achou que isso era amor. Só que ela viu que era paixão. E por isso não deu certo. O sexo entre ela e esse cara era tão foda que era mais foda do que o sexo entre eles, entendeu? Para as mulheres, rapaziada, o que acontece? Para elas não tem problema isso, entendeu? Elas não veem problema, elas não levam pro pessoal nesse caso. Para elas é como se fossem só negócios. Só que elas não entendem, rapaziada, que para nós é pessoal, cara. Por isso que elas dizem, cara, não importa com o que eu fiquei no passado, agora eu estou com você. Porque é o seguinte, definitivamente, rapaziada, se você colocasse, tá, esse camarada que foi mais foda no sexo com você, que é o cara que ela mais gosta, ou mais gostou até hoje, ela escolheria você, provavelmente. Ela escolheria você, provavelmente. Então é isso que elas querem dizer. Não é pessoal, entende? Esse cara era só sexo, ele era melhor. Ela não vai falar, lógico, porque elas sabem que a gente não aguenta.
Mas esse cara, que era mais foda do que você no sexo, não é o cara que eu mais gostei, você é o cara que eu mais gostei. Independente de qualquer coisa, você seria a minha escolha, não ele. Foi isso que ela quis dizer pra ele nesse caso, entendeu? Eu estive noiva dele porque eu achava que esse nosso sexo intenso entre nós era amor, mas na verdade era paixão. Por isso que eu acabei me separando e agora eu tô com você, porque você é quem eu amo de verdade. Mesmo o sexo com ele sendo mais foda. Para as mulheres, rapaziada, se elas ouvissem isso da nossa boca, elas aceitariam. Então o que acontece é que elas projetam a estratégia sexual delas em nós. Cara, por que vocês se importam? Eu não me importo. Porque o motivo pelo qual eu sacrifiquei esse cara sexualmente atraente para ficar com você é porque eu prefiro ficar com você. Se eu preferisse o sexo, eu estaria com ele, não com você. Elas querem que a gente interprete dessa forma. Então, querendo ou não, você foi a principal escolha. É isso que elas querem dizer para nós. Entre aspas. Porque, na minha opinião, elas estão sabotando a si mesmas nesse caso, rapaziada. Tá? Para mim, elas estão nessa configuração específica. Elas estão sabotando a si mesmas porque é o que eu disse, você não foi a primeira opção. Se você tivesse sido a primeira opção, você teria sido a primeira opção, não esse cara. Então esse cara foi a primeira opção, querendo ou não, certo? Então eu acho que, querendo ou não, cara, é como se elas estivessem mentindo pra si mesmas sem perceber. Vamos supor agora se fosse o contrário, se o cara chegasse pra você e dissesse assim, você não foi a mulher que eu mais amei, mas você foi a mulher mais foda que eu já me relacionei no sexo. Como que você ia se sentir? Você ia falar, não, cara, não quero isso. É assim que a gente se sente, entendeu? Então se coloque no lugar do homem. Se o cara que você tá se relacionando dissesse assim, você não foi a mulher que eu mais amei até hoje, mas você foi a mulher mais foda que eu já transei. Você ia curtir? Se fosse um cara que você vê como namorado, que você gosta pra relacionamento, você não ia querer. É a mesma coisa a gente, só que é ao contrário. Da mesma forma que você se sentiria se o cara que você gosta chegasse em você e dissesse, você não foi a mulher que eu mais amei, mas você foi a mulher mais foda no sexo, você ia desabar, cara. O homem é o contrário. Se a mulher chegasse pra ele e dissesse assim, você não foi o cara mais foda que eu já transei, mas você foi o cara que eu mais amei até hoje, ele ia falar, não, cara, mas não é o que eu quero, não é o suficiente. Eu prefiro ser o cara mais foda que você se relaciona no sexo do que ser o cara que você mais amou. Entendeu? Porque a nossa estratégia sexual é diferente. E as mulheres não conseguem entender. Então vamos supor, se eu, de certa forma, me relacionei afetivamente com várias mulheres, agora você eu quero só pra sexo. Você ia aceitar? Você não ia. Com essas mulheres você namorou com elas, você apresentou pros seus pais, você abriu a porta da sua casa, e comigo você não quer fazer isso? Comigo você quer só sexo. Entendeu? Você ia se sentir ofendida. Com o homem é o contrário. Se o homem sabe que essa mulher só teve sexo casual com vários homens antes dele e agora com ele quer esse relacionamento, ele se sente ofendido. Ele vai falar, cara, com esses caras aqui você teve sexo casual e tudo mais, etc. E agora comigo você quer sentimento? Ele se sente desrespeitado nesse caso. É o oposto, cara. As mulheres não entendem. Agora, uma mulher que namorou com vários caras e com esse cara aqui ela só quer sexo, ele se sente o quê? Ele se sente respeitado nesse caso, é o contrário. Porque pra ele, é como se ela estivesse dizendo que ele é mais alfa que os outros homens que ela ficou. Que ele é mais dominante que os outros homens que ela ficou, cara. É assim que ele interpreta essa atitude dela nesse caso. Nós somos opostos, não tem o que fazer. É a diferença entre nós. Sobre a garantia de paternidade, rapaziada, existem duas garantias de paternidade também. Tá? As mulheres, elas escolhem o beta também para ser pai biológico dos filhos dela. Ao contrário do que vocês acham que elas só vão escolher os alfas. Por isso que eu disse, rapaziada, os betas não têm só traços indesejáveis pelas mulheres. Também tem traços desejáveis. Tá? Entretanto, a gente chama isso de quê? A gente chama isso de paternidade biológica negociável. Então, quanto mais traços betas você tiver, a mulher pode se interessar em ter filho por você, porque você pode garantir essa segurança para ela, né, de maneira negociada, não de maneira genuína. Ela olhou para você e ela calcula de maneira lógica, de maneira racional, entendeu? Ele tem dinheiro, ele é bonzinho, ele parece ser fiel, ele trata bem crianças, ele parece ser um bom pai, ele vai ser interessante, ele é um cara interessante para eu ter um filho com ele. Isso é negociado, entendeu? Não é nada instintivo, rapaziada. Ela vê essas características em você e fala, ele é um cara interessante para eu ter um filho biológico com ele. Então existe também a paternidade biológica negociada. Já com um cara que tem mais traços dominantes, é involuntário, rapaziada. Essa mulher, sabe o que pode acontecer, na verdade? E eu vou dar um exemplo para vocês como isso acontece. Vejam bem, olha só. Nesse caso, a mulher ela tá negociando às vezes para não ter um filho com você, rapaziada. Você vê que maluco isso? No outro lado, tá? Ela tá negociando para ter um filho, ela tá fazendo força, digamos assim, para engravidar de você nesse caso. Ela não vê você como um macho reprodutor mesmo, que ela tem tesão. Ela olha e ela fala, cara, ele ganha bem, não sei o quê, interessante para ter um filho nesse caso, entendeu? É negociado. No outro sentido, ela tá lutando
A parte racional dela tá lutando para não engravidar. Só que ela acaba engravidando sem querer, que é o que tá acontecendo com mãe solteira. Hoje em dia, através do sexo casual, quando elas são descuidadas, ou quando o tesão fala muito alto. Vocês entendem o que eu quero dizer? O alfa, rapaziada, o homem mais dominante desse aspecto, o cafajeste, ele era para ser visto pela mulher só como um cara interessante para sexo monogâmico, casual, sem envolvimento emocional, cara. Mas acontece que elas escolhem esse cara até para engravidar muitas vezes. Por não conseguir se controlar ou por ser descuidada. Elas acabam engravidando também. Esse homem, rapaziada, é um homem também que é interessante para engravidar uma mulher. Mesmo ela lutando com a parte racional para não engravidar desse cara, a parte irracional tá lutando para ela engravidar dele, cara. Como? Fazendo ela se sentir, ela sentir muito desejo por ele, fazendo ela sentir muito tesão por esse cara. Quando a mulher fica com muito tesão por um homem, rapaziada, que vai ser principalmente pelos traços dominantes que ele tem, as mulheres preferem homens com traços dominantes em certa medida. Alguma coisa elas gostam, entendeu? Seja da sua personalidade ou seja da sua aparência. Certo? Da sua aparência vai ser a altura, vai ser alguma coisa que representa que você domina outros homens, acima de tudo. Força, altura, tom de voz, essas babaquices, pelo, essas coisas que a gente já sabe. Aí tem as interiores, né, que é a confiança principalmente, né? Cara, nesse caso, todo o sistema dela inconsciente, ou o sistema límbico, vai empurrar ela pra engravidar de você, cara, pra transar contigo. Por isso que ela fica com muito tesão e acha você altamente desejável. E a parte racional vai olhar e vai falar, cara, ele não tem condições de ser um bom pai, ele não vale nada, ele não presta, entendeu? Eu não quero me envolver emocionalmente com ele porque ele pega geral, eu só quero sexo casual com ele, não monogâmico, sem envolvimento emocional. Não quero engravidar. Nesse caso, é a parte racional que tá lutando pra ela não engravidar de você, rapaziada. Entende o que eu quero dizer? Esse tipo de cara é o cara que ela vê como, né, pai biológico genuíno pros filhos dela, rapaziada. Que é esse cara que o homem quer ser. O homem, ele quer garantir a paternidade biológica genuína da mulher. Através desses traços dominantes que eu disse pra você, ou sendo o mais alfa que ele conseguir pra ela. Fez sentido? Então espero ter ajudado. Até a próxima.